Você já se perguntou quem realmente é Deus? Desde a infância, somos ensinados a enxergar Deus como uma força externa, um ser supremo que governa o universo de longe, ouvindo orações e decidindo quem será abençoado ou não. Mas e se essa ideia estiver completamente errada? E se Deus não estiver fora, mas sim dentro de você? Essa foi a visão revolucionária de Neville Goddard, um dos maiores pensadores espirituais do século XX. Seu ensinamento mais polêmico afirmava que a imaginação humana é a verdadeira essência de Deus. Para ele, tudo o que experimentamos no mundo exterior é apenas um reflexo de nossos estados internos. Ou seja, a realidade não é algo fixo e imutável, mas sim um reflexo direto do que imaginamos ser verdade. Se essa ideia parece radical, saiba que ela não apenas transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, mas também encontra respaldo em diversas tradições espirituais e até mesmo na ciência moderna. Neste vídeo, vamos explorar o verdadeiro significado da frase "A imaginação é Deus", segundo Neville Goddard, como esse conhecimento pode mudar sua vida e, o mais importante, como você pode aplicar esse poder para manifestar qualquer coisa que desejar. Mas antes de mergulharmos fundo nesse ensinamento, precisamos entender um problema fundamental: a visão limitada que temos de Deus e como ela nos impede de viver plenamente nosso potencial criador. Desde os primórdios da humanidade, diferentes religiões e filosofias tentaram explicar o conceito de Deus. Em muitas tradições, Deus é descrito como uma entidade separada do ser humano, um Criador supremo que existe em um reino distante, acima da compreensão humana. Essa visão alimentou a ideia de que somos seres frágeis, sujeitos ao destino e dependentes de forças externas para guiar nossas vidas. O problema dessa crença é que ela coloca o poder fora de nós. Se Deus está distante, precisamos pedir, suplicar e esperar que Ele decida nos conceder algo. Isso cria um senso de impotência, como se fossemos apenas espectadores no grande teatro da existência. Neville Goddard, no entanto, desafiou essa visão completamente. Ele afirmou que a verdadeira natureza de Deus não está em uma entidade externa, mas dentro de cada um de nós. Segundo ele, Deus e o homem não são separados, pois Deus é a própria consciência do homem. Isso significa que tudo o que experimentamos no mundo externo é apenas um reflexo do que carregamos internamente. Para ilustrar essa ideia, Neville interpretava a Bíblia de maneira simbólica. Um dos exemplos mais marcantes vem do livro de Êxodo, onde Deus se apresenta a Moisés com a frase "Eu sou o que eu sou", Êxodo 3:14. Para Neville, essa não era apenas uma apresentação divina, mas sim uma revelação profunda sobre a natureza da realidade. Quando dizemos "eu sou", estamos invocando o próprio poder criador da consciência. Mas se esse conceito é tão poderoso, por que tão poucas pessoas o compreendem? A resposta está na programação mental que recebemos desde cedo. Somos ensinados a acreditar que nossa imaginação não passa de fantasia e que devemos focar no que é realista. No entanto, Neville nos convida a enxergar o contrário. O que você imagina com convicção é o que se tornará real. Um caso interessante que ilustra esse conceito é o de um homem que passou anos rezando para sair de uma situação financeira difícil, sem sucesso. Depois de conhecer os ensinamentos de Neville, ele percebeu que continuava imaginando a si mesmo como alguém endividado e sem saída. Quando começou a visualizar uma nova realidade e sentir-se próspero antes mesmo de qualquer mudança externa, as oportunidades começaram a surgir inesperadamente. Isso nos leva a uma grande revelação: se a nossa imaginação é o verdadeiro poder criador, então podemos usá-la conscientemente para transformar nossa realidade. Mas para entender como isso funciona, precisamos mergulhar no ensinamento central de Neville Goddard. Se há algo que diferencia Neville Goddard de outros mestres espirituais, é a sua abordagem radical sobre a natureza da realidade. Enquanto muitos ensinam que devemos pedir a Deus para alcançar o que queremos, Neville afirmava que nós já somos Deus em ação, e que o único requisito para transformar nossa vida é reconhecer esse poder dentro de nós. Para ele, a imaginação não é apenas um instrumento para visualizar sonhos, mas sim o próprio criador da realidade. Tudo o que você vê ao seu redor, desde sua vida financeira até seus relacionamentos, é um reflexo do que você mantém em sua consciência. Mas como isso funciona na prática? Neville explicava esse conceito através do que chamava de estado assumido como real, "Feeling is the secret". O princípio é simples. Você precisa definir claramente o que deseja.
Deve visualizar esse desejo como se já fosse uma realidade. O mais importante, sentir emocionalmente como se isso já estivesse acontecendo. Ele afirmava que o sentimento é o segredo. Ou seja, não basta imaginar algo, é preciso sentir-se verdadeiramente dentro da experiência desejada. Se você quer riqueza, deve sentir-se rico antes que o dinheiro chegue. Se deseja um novo amor, deve sentir-se amado antes que a pessoa ideal apareça. Essa ideia pode parecer simples, mas quando aplicada corretamente, gera transformações extraordinárias. Um dos casos mais famosos compartilhados por Neville foi o de um homem que desejava viajar para um lugar específico, mas não tinha dinheiro para isso. Seguindo os ensinamentos de Neville, ele começou a imaginar-se já no destino desejado, vendo as paisagens, sentindo a brisa e experimentando a alegria da viagem. Ele fez isso todas as noites antes de dormir, até que, algumas semanas depois, recebeu uma oferta inesperada de trabalho que cobria completamente os custos da viagem. Essa história reflete o princípio-chave de Neville: o mundo físico sempre se ajusta à nossa imaginação dominante. Outra ideia revolucionária que ele ensinava era que a Bíblia não deve ser lida de forma literal, mas sim como um guia simbólico sobre a consciência humana. Ele argumentava que personagens como Jesus, Moisés e Abraão não eram figuras históricas, mas representavam diferentes estados de consciência que podemos assumir. Por exemplo, Jesus Cristo, segundo Neville, simboliza o estado de consciência desperto, onde reconhecemos nosso próprio poder criador. Quando ele diz, o reino de Deus está dentro de vós, está literalmente apontando para o fato de que tudo o que precisamos já existe dentro de nós. Compreender essa visão transforma completamente a forma como vemos a vida. Se Deus e a nossa imaginação são a mesma coisa, então não precisamos esperar milagres, nós podemos criá-los conscientemente. Mas será que essa ideia encontra respaldo em outras tradições espirituais e até na ciência? No próximo capítulo, vamos explorar as conexões fascinantes entre os ensinamentos de Neville e conceitos encontrados no budismo, hinduísmo e até na física quântica. A ideia de que a realidade é criada a partir da nossa consciência pode parecer revolucionária, mas não é exclusiva dos ensinamentos de Neville Goddard. Na verdade, esse conceito está presente há séculos em diversas tradições espirituais e, mais recentemente, tem encontrado respaldo em descobertas científicas. No budismo, há um ensinamento fundamental: com nossos pensamentos, criamos o mundo. Essa frase do Buda Siddhartha Gautama se alinha perfeitamente com o que Neville dizia sobre a imaginação. O budismo ensina que nossa percepção da realidade é moldada por nossa mente e que, ao mudar nosso estado interno, mudamos o que experimentamos externamente. No hinduísmo, o termo Maya refere-se à ilusão do mundo físico. De acordo com essa tradição, a realidade que percebemos não é fixa nem absoluta, mas sim uma projeção da consciência. Essa ideia está diretamente ligada ao que Neville ensinava. O mundo exterior é um espelho daquilo que carregamos internamente. Neville reinterpretou a Bíblia de forma simbólica, afirmando que todas as histórias bíblicas são metáforas sobre a consciência humana. Por exemplo, o versículo "Pedi e recebereis", Mateus 7,7, não significa pedir a um Deus externo, mas sim assumir internamente o estado desejado até que ele se manifeste. Se Neville estivesse vivo hoje, ele provavelmente ficaria fascinado com as descobertas científicas que dão suporte às suas ideias. Na mecânica quântica, há um fenômeno intrigante conhecido como princípio do observador, que sugere que a consciência pode influenciar a realidade. Em experimentos como o da dupla fenda, cientistas descobriram que partículas subatômicas se comportam de maneira diferente dependendo se estão sendo observadas ou não. Neville dizia que a imaginação é a única realidade, e a física quântica agora aponta para o fato de que a realidade pode, de fato, ser moldada pela mente consciente. Estudos em neurociência mostram que o cérebro não distingue entre uma experiência real e uma vividamente imaginada. Isso é chamado de plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se reconfigurar com base em nossos pensamentos e experiências internas. Neville afirmava que, ao sentirmos algo como real, estamos ativando esse princípio e reprogramando nossa mente para alinhar-se com a realidade desejada. O que isso significa para nós? Essas conexões deixam uma coisa muito clara: o ensinamento de Neville Goddard não é apenas uma crença espiritual, mas algo profundamente enraizado na forma como o universo e a mente humana funcionam.
Se a consciência realmente molda a realidade, como ensinam tradições espirituais e indicam estudos científicos, então podemos usar esse conhecimento para transformar nossas vidas. Mas como colocar isso em prática? Como usar esse poder na vida prática? Agora que entendemos a teoria por trás do poder da imaginação, é hora de aprender como aplicá-la de maneira prática para transformar nossa realidade. Neville Goddard não se limitava a ensinar conceitos abstratos. Ele fornecia métodos claros e simples para que qualquer pessoa pudesse usar o poder da imaginação para criar milagres na própria vida. 1. Reconheça que sua imaginação é Deus. O primeiro passo é compreender que sua imaginação não é uma ferramenta qualquer, mas a própria essência de Deus em ação. Muitas vezes, subestimamos o poder da mente e o tratamos como algo secundário ou insignificante. No entanto, Neville enfatizava que nossa imaginação é o veículo através do qual moldamos nosso mundo. Ao reconhecer isso, começamos a mudar a forma como nos relacionamos com nossos pensamentos e sentimentos. Você já se pegou imaginando algo tão vívida e intensamente que quase parecia real? Isso é um reflexo do poder da mente. Quando você começa a ver sua imaginação como uma força criadora e não apenas como uma fantasia passageira, você começa a perceber como ela pode ser usada para transformar sua realidade. 2. Pratique a visualização consciente. Neville ensinava que a chave para manifestar qualquer desejo está em visualizar a realidade que você quer criar, como se já fosse sua. Isso significa fechar os olhos e, por alguns minutos, mergulhar completamente na sensação de que o que você quer já aconteceu. Se você quer um novo emprego, imagine-se no ambiente de trabalho, realizando suas tarefas com alegria e sucesso. Se deseja melhorar sua saúde, imagine-se plenamente saudável, sentindo-se vibrante e energizado. A visualização deve ser acompanhada de emoção. O truque é se envolver profundamente com o sentimento da experiência imaginada. Se você está visualizando a riqueza, não é apenas uma questão de ver o dinheiro, mas sentir-se rico, sentindo a confiança e o prazer que vem com isso. O sentimento é o segredo, como dizia Neville. Ao fazer isso, você começa a ativar a energia da manifestação dentro de você. Exemplo prático. Uma mulher chamada Amanda, após conhecer os ensinamentos de Neville, passou a imaginar-se todos os dias em uma casa dos sonhos, sentindo-se confortável e feliz nela. Ela visualizava detalhes como o cheiro da cozinha, o toque das paredes e até as conversas que teria em sua sala de estar. Surpreendentemente, em poucos meses, Amanda encontrou uma oportunidade de comprar uma casa que parecia ter saído diretamente de suas visualizações. 3. Haja como se já fosse real. Este é um dos passos mais desafiadores, mas também o mais poderoso: agir como se o que você deseja já fosse real. Quando você assume que já vive a realidade desejada, suas ações começam a se alinhar com ela. Isso significa que você não está esperando que algo aconteça para mudar seu comportamento. Você já age e se sente como se já estivesse nessa nova realidade. Por exemplo, se você deseja um relacionamento amoroso saudável, não espere que o parceiro ideal apareça para então começar a agir com confiança e amor. Seja essa pessoa agora. Trate a si mesmo com amor, cuide de sua autoestima e se permita viver a felicidade que você deseja. Isso envia uma mensagem clara ao seu inconsciente de que você está pronto para receber aquilo que já está no processo de manifestação. 4. Elimine dúvidas e medos. O maior inimigo da manifestação é a dúvida. Quando você duvida da sua capacidade de criar, você envia sinais conflitantes para o universo. Isso pode fazer com que você atraia exatamente o oposto do que deseja. Neville Goddard era enfático sobre a importância de ter fé absoluta na sua imaginação. Ele dizia que, se você conseguir visualizar algo com convicção e fé, nada poderá impedi-lo de se manifestar. Uma maneira de lidar com as dúvidas é praticar a gratidão. Sempre que um pensamento negativo ou de medo surgir, substitua-o por gratidão pelo que já tem e pelo que está prestes a receber. Essa prática fortalece sua fé e alinha seus sentimentos com a realidade que você deseja criar. Exemplo real. Pedro sempre teve o sonho de abrir seu próprio negócio, mas sentia insegurança sobre sua capacidade de ter sucesso. Ele começou a imaginar seu negócio prosperando, visualizando a empresa crescendo e tendo um impacto positivo nas pessoas. Com o tempo, Pedro passou a tomar decisões mais confiantes,
e as oportunidades começaram a surgir. Quando ele finalmente abriu sua empresa, ela prosperou de uma forma que ele nunca imaginou. Esses 4 passos: reconhecer o poder da sua imaginação, visualizar conscientemente, agir como se já fosse real e eliminar dúvidas, são a chave para transformar qualquer área da sua vida. Mas é claro, esse é um processo contínuo. A prática diária desses princípios é o que traz resultados duradouros. Agora que exploramos os ensinamentos de Neville Goddard sobre a imaginação como poder divino, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A ideia central é simples, mas poderosa. Você tem o poder de criar sua realidade a partir de dentro de você. A imaginação não é apenas uma ferramenta para escapar ou sonhar acordado, mas é o veículo através do qual você pode manifestar milagres em sua vida. A verdade que Neville Goddard compartilhou com o mundo é que Deus não é uma entidade distante ou separada de você, mas a própria essência da sua mente criativa. Agora é hora de agir. Não adianta saber disso tudo se você não coloca em prática. A sua imaginação é uma força poderosa, e quando você começa a usá-la conscientemente, ela começa a moldar sua realidade de maneira surpreendente. Aqui estão algumas dicas finais para você começar a aplicar o poder da sua imaginação imediatamente. Pratique a visualização diária. Dedique alguns minutos do seu dia para fechar os olhos e visualizar o que você deseja, já acontecendo. Sinta-se dentro dessa realidade, como se ela já fosse verdadeira. Acredite no processo. Tenha fé de que, ao seguir os passos da visualização e da imaginação, sua realidade começará a mudar. Não duvide de sua capacidade de manifestar. Haja como se já tivesse o que deseja. As ações que você toma devem refletir as crenças que você tem sobre sua realidade. Seja a pessoa que você quer se tornar agora. Desafie a visão convencional. Lembre-se de que, assim como Neville Goddard, você não está preso à ideia de que Deus está fora de você. Deus está em você, como o poder da sua imaginação. Pratique a gratidão. Ao sentir gratidão, você alinha sua energia com o universo, criando espaço para novas manifestações. Por que isso funciona? Como vimos, essa ideia de que a realidade é um reflexo da consciência interna está presente em várias tradições espirituais e até mesmo respaldada pela ciência moderna. A física quântica e a neurociência, por exemplo, já comprovam que nossa mente tem o poder de alterar o mundo físico. Se isso já é possível no campo da ciência, imagine o que você pode alcançar quando começa a acreditar conscientemente nesse poder. Neville Goddard acreditava que, ao mudar nossa imaginação, mudamos o mundo. Isso é autêntico empoderamento. Ao compreender e aplicar esses princípios, você começa a viver sua vida como uma obra de arte, criando uma realidade que não apenas reflete suas aspirações, mas que é moldada por sua própria consciência. O poder sempre esteve em suas mãos. Agora é sua vez de despertar e criar. Agora que você tem o conhecimento, o que vai fazer com ele? A mudança começa com um simples passo. Não importa onde você está em sua jornada, hoje é o momento perfeito para começar a usar sua imaginação como a força criadora que ela realmente é. Imagine o futuro que você deseja e sinta-o como se já fosse seu. Acredite na sua capacidade de criar milagres. O universo está pronto para se alinhar com a sua visão. A única coisa que falta é a sua ação. Então, comece agora. Não espere. A realidade que você imagina está à sua espera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima.